Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos para mais uma partida do livro A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Na partida de hoje, Tal joga contra... Deixa eu ler aqui na colinha porque o nome é difícil. Evgeny Vassilkov, eu acho que é isso aí, tá? Se estiver errado. O nome aí é russo, então me perdoem, mas vai estar aí na tela, vocês dão uma olhadinha. Você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa aquele like. E para quem curte o conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Quem não quiser ou não puder, não tem problema, compartilhe o vídeo que já ajuda bastante. Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, vou manter aqui a visão das pretas, porque o Tal está jogando de pretas e o Vassilkov está jogando de brancas. E ele abre aqui com E4, peão rei. O Tal responde com E6, D3, D5. A gente vai aqui para uma defesa francesa. Cavalo D2, cavalo F6, cavalo de G, F3, cavalo C6, G3, D toma em E4, D toma em E4, bispo C5, bispo G2, E5, avançando o peão em direção ao centro, roque, roque, dama em E2. Esse é o nosso último lance de livro. Aqui o Tal continua com bispo em E6, desenvolvendo, C3, A5, já procurando aí uma expansão na ala da dama, e esse A5 é legal aí, você já vai ganhando espaço. Cavalo C4, cavalo D7, cavalo G5 aqui. O Vassilkov já vem trazendo as peças para o ataque. Então o cavalo está protegido pelo bispo. E agora esse cavalo é um cavalo perigoso, ele é avançado. Bispo toma em C4, eliminando um dos cavalos. Dama toma em C4 e dama em E7. Finalmente conectando as torres aqui pelo Tal. Bispo D2, torre de AD8, torre de AD1. Aqui o Vassilkov não é besta nem nada. Ele sabe que pode vir um ataque aí descoberto da torre contra o bispo que estava em defesa. Então ele já traz a torre para defender o bispo. Cavalo B6, atacando a dama de qualquer forma. Dama recua para E2. Torre D6. Bispo H3. E aqui a gente tem um lance bem legal, pessoal, bem temático. É o seguinte, aqui nessa posição, se a gente olhar bem, as peças do Vassilkov já estão bem desenvolvidas, né? O bispo aqui tem apoio de um peão, uma casa bem legal que é a casa aqui de F5. A dama também já está pronta para vir para o ataque. O bispo, por enquanto, está bloqueado pelo cavalo, mas esse cavalo avançado aqui também traz algumas ameaças na posição, então aqui o Tal já está com a pulga atrás da orelha, com a pulga atrás da orelha, se assim eu posso dizer. Ele vai para um lance bem instrutivo, que é torre toma D2. Não é assim o melhor lance na posição, mas aqui o Tal já elimina um bispo muito forte na posição. Apesar de entregar uma qualidade, ele já vem se precavendo aqui para evitar possíveis linhas complicadas aí de ataque do Vassilkov. Então, é claro, ele não vai recusar aqui. Ele faz dama toma D2, capturando a torre. Torre D8, atacando a dama. E dama C1. E a gente já vê aqui que de certa forma o Tal já conseguiu dar uma desarmada no ataque do Vassilkov, tá? Não tá tranquilo ainda, ele ainda tem que tomar bastante cuidado na posição, mas aquele bispo de casas escuras que estava um monstro já foi eliminado. Torre toma D1, torre toma D1, trocando um pouco mais de peça. Dama F6, trazendo agora a dama para uma posição mais ativa aqui. Agora é o Tal que está pressionando na posição na casa de F2, né? Com a dama e o bispo. Bispo F5, bloqueando o ataque da dama e trazendo uma complicação aqui na casa de H7. G6 defendendo e atacando o bispo. E B4. Agora o Vassilkov vai para outro lance muito legal. Ele não tira o bispo. Ele, pelo contrário, ataca o bispo do Tal. A ideia dele é manter a dama bloqueada para não dar acesso aqui na casa de F2. Mas de contrapartida ele continua procurando lances bem ativos. Vassilkov aqui dificultando muito a vida aqui do Mago de Riga. A toma B4,
C toma B4 e bispo em E7, saindo do ataque do peão. Bispo D7 agora, finalmente, já que o bispo saiu e não tem mais aquele forte ataque na casa de F2, ele manobra o bispo aqui, o Vassilkov. Cavalo D4, dama toma C7, bispo D8 atacando a dama e defendendo o cavalo, dama toma B7 e agora sim, dama toma G5. Nessa posição, pessoal, temos uma posição muito equilibrada. Vassilkov ali entregou o cavalo, ele deixou capturar o cavalo aqui recuperando o material. Porém, apesar disso, ele eliminou os peões aqui na ala da dama. Então, Vassilkov agora tem 2 peões passados que podem ser conectados, trazendo muito perigo na posição para o tal. Mas, apesar disso, a posição é dada, pelo menos pela engine aqui, como equilibrada. Aqui a engine está dando como 0-0, não tem vantagem para ninguém. A partir daqui vai ficar a critério dos jogadores, tá? Os jogadores aqui vão ter que se virar para encontrar os melhores lances na posição. Mas eu digo que, falando de forma humana, né, como ser humano jogando aqui, tá um pouquinho mais vantajoso, né, falando de visão humana, para o jogador de brancas, porque os 2 peões passados aqui conectados vão ser um grande perigo na posição, mas vamos ver como o mago de Riga vai lidar com essa situação. Seguindo aqui, bispo em E8 agora, dama F6, A4, então aqui o Vassilkov utiliza o que ele tem de melhor na posição, que são os peões passados. Rei F8 atacando o bispo, bispo em B5, dama aqui em D6, torre em C1, ocupando agora a coluna aberta. E nessa posição o tal vai para um lance brilhante, pessoal, brilhante, brilhante, brilhante. Inclusive, se você quiser pausar e tentar encontrar, fica à vontade, mas como sempre, né, o mago de Riga. E é claro, aqui ele solta aqui na posição, pessoal, brilhantíssimo. Cavalo toma em E4, eliminando um dos peões que parece que não pode ser eliminado, mas nessa posição ele pode. E o tal agora consegue acumular uma pequena vantagem, porque ele conseguiu eliminar um dos peões. E qual o grande X na questão? Aqui o Vassilkov olha a armadilha e segue, claro, com o melhor lance na posição, que é RG2. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Se o Vassilkov cai na armadilha do tal e captura o cavalo de bispo, faz bispo toma em A4, ele ia tomar aqui um belíssimo duplex, né? Ou um duplo, com um cavalo em E2 cheque. Ia ter que fazer rei em G2 de qualquer jeito, e agora tá caindo aqui a torre limpa na posição com o cavalo toma C1. E aqui já pode abandonar, porque agora a gente tem uma peça menor a mais na posição, um dos peões já foi eliminado. E agora o bispo nem pode vir aqui para a casa de B3 para tentar um ataque. Para tentar um ataque aqui na casa de F7 com a dama, porque o cavalo também não deixa, né? O cavalo está segurando aqui a casa de B3. Olha que posição linda seria essa. Porém, o Vassilkov não caiu na armadilha do tal. Vamos voltar aqui. Ele seguiu com o melhor lance na posição. Rei G2, já saindo ali de qualquer tentativa de duplo na posição. O tal segue com cavalo em B6, torre C5, dama F6, dama B8, cravando agora o bispo do tal, dama F3 cheque com apoio do cavalo, rei G1, dama D1 cheque, rei G2, e aqui o Vassilkov está repetindo o lance, né? Para ele, se empatar aqui tá bom, o tal não se dá por vencido, segue de novo com dama F3 cheque. E depois de rei G1, ele segue com cavalo em E6, atacando a torre e trazendo uma defesa para o bispo. Um lance bem lógico na posição. Torre C3 de olho, né, no cavalo de E6 e atacando também o cavalo de B6. Dama D1 cheque, rei G2. Dama D4, trazendo uma defesa adicional para o cavalo. Torre D6, atacando a dama. Dama toma em E4 cheque. Rei em G1. Dama B1 cheque. Rei G2.
E nessa posição, pessoal, ambos os jogadores aí concordam por um empate, né? Saiu um empate aí nessa batalha dos dois, porque aqui não vai ter jeito, o tal vai ficar dando cheque de dama e ninguém vai conseguir progredir, pessoal. Então, ficou ali no empate. Vamos dar uma olhada agora no relatório do chess.com para a gente ver como ficou essa partida. Pelo relatório do chess.com, pessoal, a gente pode ver que foi uma precisão muito boa de ambos os jogadores. O Vassilkov fez 93.1 e o tal 92% de precisão. E a gente pode olhar pelo gráfico, a partida foi bem disputada, porém houve um momento ali, se a gente olhar mais para o final da partida aqui, que o tal tinha uma pequena vantagem jogando de pretas, mas ele cometeu um erro e aí a partida igualou. E aí foi para aquela repetição de lances ali e os dois tiveram que concordar com o empate. Será que essa pequena vantagem que o tal tinha que era o suficiente para conseguir uma vitória? Bom, vamos para o tabuleiro para a gente entender o que aconteceu e ver se realmente ele poderia ter conseguido uma vitória ou não. Estamos indo aqui, pessoal, para o 36º lance e nessa posição aqui, Vassilkov faz rei G1 saindo do cheque da dama e o tal me solta aqui cavalo em E6, um lance bem lógico que defende o bispo e ataca aqui a torre do Vassilkov. O problema, pessoal, é que essa não era a melhor continuação na posição. É claro, o lance, né, o melhor lance na posição, ele é bem difícil de encontrar. Esse lance aqui, tal, jogado pelo tal, é bem humano, ele é bem coerente. Porém, a engine diz que o melhor era seguir com dama em F6. Esse lance foi jogado posteriormente, mas nessa posição ele teria que ser jogado porque depois de rei G2, a gente teria agora rei G7 saindo, né, da cravada da dama no bispo. Depois de dama toma em E5, né, porque aqui a gente já vai eliminar um peãozinho. Teríamos aqui dama toma em E5, torre toma em E5. E qual é a vantagem para o jogador de pretas agora? A vantagem, pessoal, é que aqui parece que não, mas tem um lance muito forte que é bispo em C7, atacando a torre. O melhor para a torre aqui é torre em C5 e agora teríamos o belíssimo bispo D6. E agora a torre entra numa situação muito complicada, ela não tem uma casa boa para ele, ela não consegue sair defendendo o peão, tá? Então ela não tem aqui a casa de C4, não tem a casa de D5, e aí o que fazer, né? Esse peão vai cair de qualquer jeito. A engine diz, tá? A engine diz, mas aí a engine é um lance muito fora da curva para o ser humano, e o melhor é F4 na posição. Porém, aqui a gente teria a tomada da torre, com bispo toma em C5, B toma C5, e depois de cavalo C8, né? Bloqueando o avanço do peão, teríamos aí bispo em A6, forçando a saída do cavalo, mas depois de cavalo aqui em E7, em algum momento aqui, as pretas podem tentar sacrificar o cavalo para evitar o avanço do peão. Isso se não capturar antes aqui na casa de C6. É claro que tem um avanço aqui desses peões ainda para tomar de conta, né? Opa! Que são os peões de FE. Porém, aqui eu acredito que está muito bom para o jogador de pretas, né? Que jogador de brancas, para conseguir pelo menos empatar, vai sofrer um pouquinho. Mas, como dito antes, aqui é uma pequena vantagem dada pela engine de mais ou menos 1,5 ponto. Mas eu acredito que o tal conseguiria converter isso numa vitória. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente segue aí com a nossa série. Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!